a minha ideia não necessariamente era construir a casa, eu queria um lugar meu pra morar, mas eu comecei a procurar apartamentos e vi que não era a minha praia, assim, morar num lugar, eu queria quintal, queria grama pra pisar, isso tudo é muito importante, ter bicho. Sim. E aí eu falei, não, vou construir a casa e eu cheguei a procurar casas prontas, mas eu queria muito que a casa atendesse as minhas necessidades e as casas que eu via. Eu não tenho filhos, então eu queria uma casa pequena, eu queria uma casa que eu chegasse na garagem, entrasse no meu escritório, porque eu trabalho com audiovisual, você chegar com equipamento já guardar. E eu não encontrava nenhuma casa assim, então eu falei, eu vou partir, então vou para esse desafio que eu tinha muito medo, que era de construir uma casa, mas eu queria que fosse uma coisa mais fácil. Sim. E o container prometia isso. Fala pessoal, mais um ManzaCast. Nosso canal é dedicado a falar sobre engenharia, arquitetura, trazer todo mundo ligado ao setor da construção civil. Queria agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos, Smart Lajes e Proteção. Quem quiser fazer uma laje de grandes vãos, pode contar conosco aqui da Smart Lajes e Proteção. Hoje eu estou aqui com a Miriam Bolson. Bem-vinda. Bolson, que fala? Bolson. Bem-vinda, Miriam. Tudo bem? Obrigada. A Miriam tem um canal, um grande canal no YouTube, também no Instagram, que é o Entre para Morar. Isso aí, Entre para Morar. Vou contar um pouquinho dessa história desse canal aí. Também conhecer a Miriam. Quem é a Miriam? Conta pra gente. Bom, eu não sou da área de arquitetura e construção, mas sou apaixonada, entusiasta. Sim. Principalmente por construções mais eficientes, mais sustentáveis. E quando eu decidi fazer a minha casa, eu queria muito partir para outro sistema que não fosse a alvenaria tradicional. Porque a gente vê, apesar de estar sendo construída aí durante muitos e muitos anos, muita gente tem problema, né? Muita gente constrói uma casa e depois fala, nunca mais vou fazer uma casa na minha vida. Eu tinha muito medo de fazer uma casa. Muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Porque é traumático, assim. Acho que as pessoas não entendem, eu também sou da área, que a obra é a obra. Não é porque um rejuntinho ou uma coisinha ali não deu certo que é o maior problema do mundo. Então, quando você compra a casa pronta, tudo isso que você não viu aconteceu também, mas talvez a pessoa não viu. Eu prefiro comprar a casa pronta que não vai dar problema. E também que eu vejo, né, que as pessoas têm que seguir o projeto, que é muito mais fácil, porque quer ficar inventando no meio ali, fica arrumando dor de cabeça. E tem bastante isso, né? Tem. A hora que tá na casa sendo feita, a pessoa olha lá, mas e se tivesse mais não sei o que aqui? E começa a mudar o projeto. Isso. Outra dor também é a mão de obra, né? Que nem sempre é qualificada e também o cara faz para pegar o dinheiro dele e nem sempre faz daquela forma profissional como deveria ser, né? E que tá ficando cada vez mais difícil, né? Eu acho que também foi por isso que eu optei por ir por outro caminho, porque a mão de obra, construção, tá cada vez mais escassa, principalmente bons profissionais. Sim. E aí, nessa pesquisa, eu descobri a casa container, feita com contêineres marítimos, que me estranhou muito no início. Mas quanto mais eu pesquisava, mais eu achava legal. E eu gosto de coisas diferentes, eu gosto meio de ser cobaia, de testar coisas. E aí eu descobri uma arquiteta próxima de mim que fazia. Mas você já ia construir, falou, não, vou construir a minha casa e eu vou procurar um jeito diferente para fazer. Eu já tinha comprado um terreno. A minha ideia não necessariamente era construir a casa, eu queria um lugar meu para morar. Mas eu comecei a procurar apartamentos e vi que não era a minha praia, assim, morar num lugar, eu queria quintal, queria grama para pisar, isso tudo é muito importante, ter bicho. Sim. E aí eu falei, não, vou construir a casa e eu cheguei a procurar casas prontas, mas eu queria muito que a casa atendesse as minhas necessidades e as casas que eu via, eu não tenho filhos, então eu queria uma casa pequena, eu queria uma casa que eu chegasse na garagem, entrasse no meu escritório, porque eu trabalho com audiovisual, você chegar com equipamento já guardar. E eu não encontrava nenhuma casa assim, então eu falei, eu vou partir, então vou para esse desafio que eu tinha muito medo, que era de construir uma casa, mas eu queria que fosse uma coisa mais fácil. Sim. E o container prometia isso. Prometia essas dores. Essas dores eu não teria. E aí? E aí, eu acho que perto das pessoas, até que construíram o mesmo condomínio que eu, e que eu vejo, principalmente no grupo dos moradores que reclamam muito,
Eu não tenho tantas reclamações assim. Eu tive problemas mais no acabamento do que na estrutura mesmo. Porque o container, a estrutura está praticamente pronta. Você faz os cortes de janelas, portas, depois você faz a junção no terreno, isolamento térmico acústico, toda a hidráulica passada por dentro. Ela é elevada do solo, esgoto por baixo. É uma construção simples de ser feita. Sim. Só que quando vai para o acabamento é igual a qualquer casa. Você não foge muito das dores de acabamentos. E quantos containers são sua casa? Um container? São 4 containers de 40 pés, que tem 12 metros de comprimento, né? E 2 adendos em light steel frame. Porque também tem essa dificuldade no container. É um Lego, mas assim, não adianta você ficar cortando muito, porque daí não faz sentido você construir com container. Então, eu fiz uma casa em L, são 2 e 2 containers. E aí... É térrea ou um sobrado? É térrea. São 128 metros quadrados. Eu tenho um terreno de 550 metros quadrados. E eu fiz 2 adendos em light steel frame, que é o escritório e a lavanderia, porque aço com aço ia conversar, porque a casa se mexe, né? O container, ele tá em cima de sapatas, ele não tem uma fundação. Tá apoiado no chão. Ele tá apoiado nas sapatas. Nas sapatas. Ele se mexe junto com o terreno, quase... A terra se mexe, a gente não percebe, mas tá se mexendo. Tanto que isso dá trinca em casa de alvenaria, não dá? Sim. E aí o container também não tinha isso, que eu achava um lance. E eu sempre tive rinite alérgica em casa de alvenaria. Todas as casas que eu morei, incluindo a que eu cresci, depois casas que eu fui morando ao longo da minha vida. E a casa container também prometia isso, não ter umidade, porque ela tá elevada do solo, você coloca em sapatas. E eu nunca mais tive uma crise alérgica, isso eu posso dizer, que eu tô feliz. E eu queria uma casa muito solar, então, apesar de todo o isolamento térmico que eu fiz, eu coloquei bastante vidro e eu me arrependi um pouco depois, porque é por onde entra a maior parte do calor, né? Verdade. Casa com vidro, ela acaba esquentando bastante, né? A gente fica com aquele sonho daquela casa envidraçada, voltado para vistas ali, né, de vegetação, seu paisagismo, mas no dia a dia... meio que dá uma arrependida. Não tava de tanto vidro assim. Com certeza. E como é que funciona essa casa container? Ela tem, por fora, se você olhar, é o container mesmo, né? Você quer colocar um vídeo do canal da casa pra gente... Vamos colocar aqui. Eu acho que fica mais fácil de exemplificar. Talvez um pouco mais pra frente. Aí, olha, a gente pode ver sapatas, né? São as sapatas. O terreno, eu não precisei mexer no terreno, que eu achei que foi uma coisa também que para sustentabilidade é legal, né? Você não precisa colocar um trator ali. Mas o terreno era plano, né? E claro, daí eu escolhi um terreno que fosse o mais plano possível. Legal. A gente nivelou, os contêineres foram nivelados pelas sapatas. E aí essa parte foi feita na fábrica, digamos, né? Não é tudo feito no terreno. Ela chega com os cortes feitos, as janelas colocadas, portas colocadas. E esse aqui é o isolamento térmico. Eu usei 2 isolamentos. Essa é a lã de vidro, mas eu também usei o 3TC. Você conhece o 3TC? Não. É um isolamento que o núcleo é EPS e ela tem uma manta aluminizada para o lado de fora que reflete o sol. Então, você coloca ela encostada na parede, ela não deixa o sol passar, ela reflete. Tem esse miolo que é de ar, né? Porque a EPS é um ar que está ali comprimido. E mais outra manta aluminizada. Então, ela vira esse sanduichinho para não deixar o calor passar. Sim. E mais a lã de vidro para fazer o isolamento acústico também, que é importante. Afinal, eu estou dentro de uma lata, né? Então, o acústico é tão importante quanto o térmico. E teve alguma empresa especializada para fazer esse container? Sim, aí eu contratei uma arquiteta que já tinha experiência, mas não com casas com vários containers. Ela tinha experiência com esses projetos menores, que é um container só, muito comercial, ou Airbnb, que são pequenininhos. Mas ela tinha experiência, então a gente seguiu com ela. E aí esse foi o dia que a gente tava levando os containers pro terreno. Eu até brinco aqui, a minha casa tá indo para casa, porque enfim, a gente ia levar pros terrenos, que é um dia muito emocionante. Veio da onde isso? Ele veio de Guararema. Foi feito em Guararema. E aí eu moro em Caçapava. Foi 1h30, talvez, assim, de viagem para esses containers chegarem aí, serem colocados, apoiados. Já veio com vidro ali? Vem com vidro, vem com tudo. Só o isolamento, o drywall que é feito no local para não ter risco de trincar no caminho, né? Com certeza. Então, essa é o L que eu tava te falando, né? São 2 containers aqui, faz esse L que faz aqui. A fachada horizontal e 2 na vertical, que são os 2 quartos.
e esses adendos em steel frame. A gente fez uma laje seca, toda a parte de esgoto. Aí é uma promessa que, né, quem constrói casa container faz, que enquanto está sendo feita na fábrica, você já pode fazer toda a sua rede de esgoto, elétrica, só plugar quando você chegar. Mas nada disso aconteceu, foi tudo sendo feito ao mesmo tempo, quando a casa já estava lá. Uhum. Eu acho que para isso acontecer teria que ser uma mangueira flexível, né? Que você pudesse mexer ela ali para poder encaixar. Porque tem um risco, né? Não, para você ter uma trabalhabilidade ali, que senão ela não vai encaixar milimetricamente, entendeu? Não, o risco que eu falo é esse, de você fazer e chegar lá e não encaixar direitinho. Que, por exemplo, existe hoje obras que o banheiro vem pronto. Acabado. Ele coloca o banheiro lá, leva o banheiro até o lugar e aí você tem mangueiras que você acopla do esgoto, da água, mas elas são flexíveis. Você vai lá, né, como se fosse uma mangueira mesmo, e aí prende quando que ela está na lance, posição. Esses né? banheiros modulares, porque é onde Tá mais dá problema, né, em obra. E a hidráulica da minha casa foi feita com mangueiras, com essas tubulações flexíveis também, que é o sistema PEX. Sim. A gente fez com esse sistema PEX. E aí, olha, legal, para um pouquinho nessa imagem para eu te contar uma coisa. A gente cortou as paredes que fazem a junção dos containers, porque é um espaço amplo. Um container só, ele é muito estreito, né? Ele fica inviável. Aí eu tô vendo, são dois aqui, né? Emendou um no outro. São 2 e 2. A emenda e tá aqui ali. são dois aqui. Emendam no meio aqui. E aí a gente fez a platibanda com as paredes que a gente tirou dos containers para fazer o telhado. Ah, entendi. Fez o aproveitamento aqui, né? A gente reaproveitou isso aí até para ficar com a mesma continuidade do container, né? Não ficar diferente. Então eu tenho isolamento térmico abaixo dessa lata que você tá vendo, que é o teto do container, de 3TC e lã de vidro. A gente aproveitou para fazer uma câmara de ar aqui, porque aqui, como é côncavo e convexo, vai fazendo essa modulação aqui entra ar. Então a gente fez uma câmara de ar e mais a telha sanduíche em cima para isolar bem, né? Porque o container ele pode esquentar muito se você não cuidar disso. E também para não ter perigo de infiltração nenhuma. Tá vendo? Aqui dá para ver. Aqui, ó, aqui já tá. Aí com a telha sanduíche. Aqui dá para ver a câmara de ar, ó. Container. Tô vendo. Ventila aqui embaixo do telhado, né? Isso que você quis dizer. Isso. Muito bom. Então é bem fresquinho lá, hein? Aí, claro, né, com ventilação cruzada é importante, mas aí foi o que eu te falei dos aqui já tá acabado, inclusive esse é o anexo aqui, né, que é o steel frame. Que é o steel, aí a gente tá acabado, mas nem tanto, né? Aí não tá vem pintado a fase de acabamento, ainda. Aí tem que pintar tudo. E a gente fez um deck também depois, aí pra frente, e aí foi a parte mais seca da obra, tava pronta. Então, na verdade, você não falou assim, eu vou montar um canal. Você pensou, eu vou construir uma casa. Isso. E quis fazer o diário de obra dessa casa. Porque como eu tinha muita curiosidade de como seria esse processo, eu sabia que muitas pessoas teriam a mesma curiosidade que eu, e eu não achava canais nacionais, brasileiros, que fossem, assim, detalhistas, mostrando passo a passo. Eu falei, então eu vou fazer. Quando que foi isso? Que ano? Foi 20 para 21. A pandemia começou no meio da minha obra, assim. Sim. Acho que foi por ali. Faz 6 anos que eu tô morando lá. Legal. E aí, com essa experiência do canal, como eu era produtora... Volta aqui, ó, o vídeo lá do canal, Léo. Aí aqui... Aí já tá na fase de acabamento. Esse é o piso original do container. O piso do container compensado naval. Eu queria aproveitar o máximo possível dele, porque eu queria que minha construção não tivesse muito resíduo. Porque o que mais me pega na construção convencional é o tanto de resíduo, o quebra-quebra que tem depois e tal. Mas deu para ficar com o piso aí? Sim, é este piso que eu tenho hoje, de compensado naval. Só que daí eu tenho um problema. Claro que sempre tem um problema que ninguém te conta. Você viu que aqui, ó, para aqui para você ver quando chegar no quarto. Esse é o meu quarto. Todo container, no final dele, tem essa placa metálica, que dizem que é onde como é que chama aquele que pega o container? Palheteira ali, né? Isso, ela pega por ali, porque daí tem essa parte de aço. Não é palheteira, porque a palheteira pega pallet, né? A empilhadeira. Empilhadeira, isso. Onde a empilhadeira pega o container. Isso, no frio, minha casa está elevada do chão. O que eu deveria ter feito? O arquiteto, o engenheiro me fala, isolado por baixo.
com uma espuma ali, um pego, porque daí o frio passa por baixo e isso vira uma pedra de gelo na minha casa. Fica gelado o chão, assim, vai subindo e não... E aí tem que botar um carpete ali em cima, então. Aqui eu tenho hoje um carpete, na sala também, que são os pontos mais frios, mas espalha pela casa inteira. Então eu recomendo para quem quiser fazer uma casa container, faça isolamento se você quiser o piso original, ou então... Eu já visitei várias casas depois disso. As pessoas fazem um laminado ali por cima, né? Que tem aquele que coloca embaixo do laminado. Aquela uma manta, espuminha, né? Aquela mantinha. Uma manta. Tem a manta e o laminado clicado, que é super simples e já resolve. Sim. Então eu vou fazer isso na minha casa porque eu não quero mais passar frio esse inverno. Então tô para fazer isso antes de chegar o frio. Beleza. Mas é legal falar porque... Eu acho que é uma coisa tão bonito o piso. Eu queria muito ficar com o piso, mas ficou inviável, porque agora eu não tenho como isolar por baixo. Eu não tenho tanto espaço assim para conseguir fazer esse trabalho agora. Isso aqui já é um acabamento já. Sim, isso aqui é steel frame, né? Você fez tudo steel frame por drywall. dentro. Drywall, isso. Isso, é drywall por dentro para fazer com essa parede, fica essa parede de gesso acartonado. Dentro dele o aspecto como se fosse uma parede de alvenaria mesmo, né? O aspecto é esse. A não ser que você bata na parede, você vai ver que ela é oca. Porque tem sólido. Mas nos Estados Unidos as casas são assim, são, né, de steel frame. Mas Wood a maioria também, das né? pessoas aqui no Brasil tem muito preconceito, né? Acha que é a casa dos 3 porquinhos que vai cair. Pode contar. A minha casa, eu falava muito nos vídeos que ela é muito leve comparada a uma casa de alvenaria. Sim. É muito mais leve. Exato. Por isso você não precisa de uma fundação tão profunda, você economiza na fundação. Meu pai ficava preocupado que minha casa podia voar. E aí, quando o primeiro temporal que deu, ele me ligou. Você ainda tá aí? Sua casa tá... Mas não é tão leve assim a ponto de um temporal voar. Mas as pessoas têm um pouco de preconceito, eu acho, em relação a isso. Mas aqui a casa está quase Mas acabada. aqui no Brasil nem tem furacão, né? Então não precisa ter essa preocupação. Porque lá nos Estados Unidos tem alguns estados que tem uma lei que você tem que fazer um porão ou pavimento térreo de alvenaria por conta de furacão, entendeu? Para se tiver um furacão, você tem que ir para aquele cômodo. Ah, tá, entendi. Para você se proteger, tipo um bunker. Exatamente, mas já ouvi falar, né, dessa lei também. Tem... Aí aqui, ó, é a casa pronta, entrou no paisagismo, e aquele telhado diferente aqui, tá vendo esse telhado? Aí aqui é telha sanduíche, em cima da casa, né? No deck, na garagem, é uma telha fotovoltaica. O fotovoltaico tá embutido na fibra de vidro. Na própria telha? Na própria telha. Essa eu não conheço. Foi um projeto piloto. Essa telha, Ecotelha Solar, o nome. É um fabricante? É um fabricante que ele não conseguiu depois continuar com o produto dele, porque chegou a pandemia e o produto dele não conseguiu mais ficar compatível com os painéis. Entendi. E aí ele acabou tentando montar a fábrica em outros lugares. Agora ele está na China tentando fazer uma nova versão. Ele me disse que quando ficar pronta, ele volta aqui pra gente poder, né, divulgar de novo e tal. Mas foi uma telha super legal, deu super certo e você pode cobrir, né? Usar, por exemplo, o telhado da tua casa e gerar energia fotovoltaica ao mesmo tempo. E ela tá funcionando? Tá gerando? Então, aí ela tava até eu colocar isolamento térmico. Porque, como ela é de fibra de vidro, eu deixei ela assim durante muito tempo, só ela. Sim. Ela é toda cabeada pelo lado de baixo aqui, né? Onde seria o forro. E aí, esse 3TC que eu te contei, que é esse que tem o EPS no meio, o ar, o alumínio, essas ondas de calor, tava ficando muito quente o deck. Aí eu coloquei esse 3TC para poder isolar. Por baixo. E depois que eu coloquei o 3TC por baixo, eu acho que eu fritei o cabeamento das telhas. Porque ele refletiu o calor. E aí eu comecei a olhar no aplicativo, começou a parar de gerar a partir do momento que eu coloquei. Eu tirei tudo, mas não voltou. E por isso que eu entrei em contato com o fabricante. Ele tá para voltar para o Brasil mais para frente, para ele fazer uma análise do que foi que aconteceu. Porque não tem ninguém aqui agora para avaliar isso, porque ele tá lá na China fazendo essa nova versão. Mas é isso. E aí... Foi uma casa meio teste, né? Porque como eu tava com o canal, eu conseguia ficar testando várias coisas, meio que sendo cobaia de várias coisas ali que podiam colocar na minha casa. E aí você, naturalmente, vai falar, vou fazer um diário de obra e vou colocar no YouTube. Sim. E aí bombou o canal. Bombou. O dia que os containers chegaram, que eu tava em cima dos containers para contar que os meus containers tinham chegado, com uma imagem de drone...
esse vídeo bombou, assim, as pessoas falavam, o que é essa maluca com essas caixas de metal? O que ela vai fazer com isso? As pessoas não entendiam direito o que era aquilo. Mas se lembra, assim, o canal começou do zero, é claro, mas assim, em 1 mês, 2 meses, quantos seguidores você ganhou ali? Puxa, minha memória, não lembro. Eu lembro que foi esse vídeo que deu um boom, assim, pra estourar. E aí eu falar, nossa, as pessoas começarem a acompanhar como se fosse uma novela, querendo ver o próximo capítulo, no que aquelas caixas de metal iam se tornar, sabe? Sim. Aí aqui já tá... Essa aí já é o paisagismo, aí eu já mostrei a transformação, né? Sim, a casa pronta aqui, né? Aí eu tenho cisternas de captação de água da chuva vertical, que ficam ali na horta. E a minha ideia era ter essa casa que eu pudesse curtir o quintal, colher alimentos ali. Hortinha. E aí eu mostro a casa por dentro. Esse foi um tour que a gente fez logo que a casa ficou pronta. Para as pessoas estavam esperando, já tá diferente disso, né? A casa não tem fim, né? Sim. Por mais que ela termine, a gente tá sempre mudando. Você tá ali relaxado assistindo TV, pensando, nossa, aquilo ali eu posso mudar. Isso tá sempre mudando. Esse é meu quarto, olha onde. Gatos. Virei a louca dos gatos. E aí, esse é o vidro que fica de frente pro meu quarto, e ali no deck é todo de vidro também. E aí o pôr do sol tá virado para esse lado, por isso que eu falo que esquenta a casa, porque tá bem voltado pro pôr do sol, que era a vista que eu queria ter. É o sol da tarde, né? É o sol da tarde. O sol da tarde não é muito legal para quarto. Não. Eu sei porque trabalho com engenharia, né? E o pessoal fala, tá, o apartamento ou o quarto, fala, cara, sol da manhã é legal pro quarto. Sol Inclusive, da tarde pra não é saúde, legal. dizem que é legal o sol da manhã bater na cama, né? Dá uma sanitarizada, né? Isso. Mas é que eu tinha vista, né? E eu queria... E do outro lado da casa, onde é o sol da manhã... Mas tem ar-condicionado, né? Pra resolver. Não é sustentável, mas... O outro lado da casa, que é o nascer do sol, é o único lugar que eu vou ter vizinho. Assim, que tem o terreno. Sim. Porque o outro lado eu não vou ter vizinho, eu só tenho vista. É de esquina. Ele é colado numa área verde de preservação. Que não vai poder plantar nada. Entendi. É um bosque. Legal. E aí, a partir disso... Você criou o canal e bombou esse canal. Sim, hoje eu tô com 155 mil inscritos, né, seguidores. E eu, depois da minha casa pronta, eu comecei a conhecer que tinham outros vários sistemas construtivos, né? Porque quando eu decidi fazer com container, eu não sabia esse mundo que existia. Sabia que existia alvenaria porque a gente cresceu. Esse primeiro EP aqui, ó, eu não sei se teve outro anterior, mas esse aqui tá com 3 anos, né? É porque esse, na verdade, é um resumo. Eu fiz depois para as pessoas que chegaram, em vez de ver a playlist inteira do meu diário de obra, elas podiam ver um resumo ali. Eu fiz um apanhado de toda a historinha e contei em 8 minutos. Eu coloquei 8 meses em 8 minutos. Foi o tempo que a casa demorou para ficar pronta, até deck, telhado, tudo. Sim, e esse vídeo aqui já tem 51 mil visualizações. Bastante. Aí vamos dar uma passada em outros. Mas aí você terminou sua casa. E agora? O que eu faço com esse canal bombando aqui? Não posso abandonar, né? Até porque eu tava muito envolvida, até com os seguidores que ficavam ali trocando ideia comigo nos comentários. E o pessoal ficava perguntando... Pô, e é assim, é assado, como que eu faço? Você sabe que as pessoas adoram dar palpite em obra, né? Que você vê assim, as pessoas veem uma obra, param, colocam o bracinho pra trás e fica ali. Imagina no YouTube que você pode dar palpite. Então as pessoas davam palpite assim, não, o piso original, muita gente era contra eu ficar com o piso original, queriam que eu revestisse, que achavam feio. Davam palpite em tudo, na casa inteira. Sim. Foi bem divertido. Porque aí você tentou manter rústico, né? Uma história ali do container. Manter essa história. Porque eu acho que para valer a pena usar o container, você tem que usar o máximo dele. Se você começar a colocar muito revestimento, para que usar o container? Já não vale muito a pena. Até porque, assim, quando eu decidi construir minha casa com container, a pesquisa que eu estava fazendo... Tem outra aqui, ó. Tour pelo container. Cada container estava custando uma média de R$5 mil, um container de 40 pés. Quando eu decidi comprar, já estava em R$8 mil. Quando chegou a pandemia, os containers pararam de ser fabricados na China, porque a pandemia estava bombando na China. Eles pararam de fabricar, a procura continuava gigante, eles não estavam vendendo mais, não estavam tirando
mais dos portos para vender. Chegou a R$ 21.000 cada container desse. Então, assim, casa container hoje não é tão barato, né, quanto era antes. Então, também já não vale tanto a pena assim. Eu acho hoje que vale a pena mais para... Se você vai alugar um terreno para fazer um comércio, que você pode colocar e depois levar embora, sabe? Uhum. Aí eu conto um pouco sobre o terreno, os recuos. E dou uma resumida também. É um tour depois da casa pronta, contando do paisagismo, falando sobre tudo. Eu tava derretendo lá fora, sabe? Agora eu tô falando, eu tava derretendo lá fora e como tá muito mais fresco dentro da casa, né? Sim. Porque as pessoas acham que casa container é um forno, mesmo que você fale que tem isolamento térmico. Uhum. E eu acho que ela funciona super bem até uns 30 graus, mas quando tem essas ondas de calor hoje, que chega lá a 38... Aqui. Horta, muita horta, que não existe mais, porque eu não dei conta de cuidar. Dá um trabalho, né? Ir no sol ali e tal, não é fácil, não. Foi o arquiteto Mário Scalombrino, que você conhece, que fez... Marião, queridíssimo! Que fez o projeto do paisagismo, implementou o paisagismo. Agora ele precisa ir lá olhar e falar, que legal, você desfez quase tudo. Não, é que é complicado, né? É um trabalho manual ali, complicado, né? Hoje a minha horta é bem menor. Eu falei pra ele, quando eu conseguir dar conta dessa horta pequena, eu começo a ampliar, porque desse tamanho não dá pra cuidar, não. Uhum. E aí, você, depois desse container, você falou, pô, e agora? O que eu faço? Conta pra gente, como é que foi essa transição? Vou ser um canal, vou falar sobre esses temas. Eu acho que foi... As pessoas conversavam muito comigo durante a minha obra de obras que elas estavam fazendo, também compartilhando experiências. Uhum. E aí eu vi que eu podia mostrar outras obras e ter outras experiências, já que eu não podia... Porque eu gosto tanto de construção, e construção, assim, alternativa, com métodos diferentes, eu não ia poder fazer várias casas, eu não tinha essa condição. Uhum. Mas eu podia experienciar através de outras pessoas. Certo. E podia levar o canal para isso. E aí eu comecei a conhecer outros sistemas construtivos, fazer contato com outros arquitetos que pudessem mostrar e dividir esses projetos comigo. Uhum. E aí eu conheci, então, o ICF, né, que é um sistema... Vamos dar uma passadinha aqui em cada um. É uma construção ICF, aquele sorrisão gigante, sempre. O ICF é o bloco de isopor, né? Uhum. Que você conecta um ao outro aí, como ele está mostrando, o engenheiro. E que tem um isolamento térmico incrível, mas é o que você estava falando comigo antes aqui nos bastidores, a gente começar. Quando você enfia um monte de concreto ali dentro, ela também deixa de ser sustentável, né? Ela tem isolamento térmico muito legal, mas tem bastante concreto aí envolvido. Mas muita gente, quando eu fiz esse vídeo, muita gente se empolga com o ICF. Eu acho que é um método hoje que as pessoas gostam muito. Tem muita gente usando. Mas... acho que imagino que as pessoas devem... eu vou fazer uma casa de isopor. É que nem a casa dos 3 porquinhos do steel frame, né? E falar que é uma casa de isopor já não tá certo, né? Porque não é uma casa de isopor. Não é. Acho que as pessoas falam isso muito para ter clickbait ali, para as pessoas clicarem no vídeo e verem, porque não é uma casa de isopor, é uma casa de concreto com isopor em volta. Olha aí toda essa estrutura vai modulando e depois que eles vêm com o concreto, né? Vai preenchendo os espaços. Isso aí, que a gente estava dizendo, né? Que não é tão sustentável, porque a parede é praticamente maciça internamente de concreto. E também existe um sistema que ele põe o isopor no meio, né? Tela os 2 lados e faz um concreto jateado ali também. Sim. Né? Então... O que as pessoas me perguntam muito quando eu mostro esses sistemas, é a dúvida em geral, eu acho que é por isso que sistemas de construção a seco, assim, tem mais resistência e esses nem tanto, é porque, assim, como que eu vou abrir para colocar uma janela? Como que eu vou pendurar um móvel, Aqui é o sistema que eu tinha comentado, né? Que o isopor vai no meio e ele coloca uma tela, né? E argamassa dos 2 lados. Isso. Legal. As pessoas têm muito medo, e você estava falando de mudança de projeto. Se você fez um projeto, construiu a casa, por que você vai abrir uma janela em outro lugar? Mas as pessoas ficam pensando nisso. Esse método me permite abrir uma janela se eu quiser em outro lugar? Me permite pendurar, furar a parede? Vai ficar
modificando a casa depois de construído. Eu acho que é a mesma cultura do puxadinho. A não ser que se você for mudar e alguém comprar essa casa e quiser reformar. Ou se um dia você for reformar, aí você vai abrir, né? Então, não tem muito sentido isso. Eu acho que é a cultura do puxadinho. Não, eu vou emendar, vou fazer alguma coisa aqui mais pra frente, sei lá. Porque essa dúvida muitas pessoas me perguntam sempre, em todos os sistemas. Eu faço o projeto e tudo que tem no projeto é ali, é aquilo que eu vou fazer. Não quero ficar perdendo, ficar pensando em, e se eu fizer isso? Né? Parece uma perda de tempo para mim, né? Sim, também Aqui acho. A gente tem outro wood frame, que eu adoro. Sistema, né? É um dos meus queridinhos. Vou passar aqui. Porque aí sim a gente está falando de uma construção mais sustentável, porque essa madeira é toda de floresta, né? De reflorestamento, na verdade, de pinos, autoclavado, tratada. E quando você planta uma floresta, você captura gás carbônico com essas árvores. Então, é realmente uma construção com carbono baixo, né? Uma pegada baixa. E nos Estados Unidos também eles fazem bastante wood frame. Wood frame é muito... É mais comum que steel frame. É mais comum que steel frame porque eles têm muitas florestas que é uma madeira diferente até, né? Aqui a gente tem um outro tipo de madeira mais resistente. Maple, se não me engano. Que faz aquele... O docinho, a grapa lá que a gente põe na tortinha americana. Aquele melzinho. Isso, maple. E eu acho que tem muito a ver, né? O tipo da construção com o país que desenvolve, porque o que você tem em abundância de material aqui, qual o clima que eu tenho e a janela que eu tenho de construção. Porque tem países que são muito frios, que tem construção industrializada muito mais avançada que a gente, porque tem uma janela de construção muito pequena, né? Que, por exemplo, usa muita madeira engenheirada, porque você vai lá, faz a estrutura, fecha muito rápido. Essa aqui é onde? Aqui em São José? Essa é em São José. Essa é uma casa feita num condomínio no Urbanova, em São José. E ela estava nessa fase ainda só da estrutura de madeira, sem o fechamento, que eu acho que é lindo. É tão gostoso entrar numa obra dessa, parece que o som é diferente, né? É tudo mais limpinho, a madeira dá um conforto, assim, eu acho muito confortável. Mas depois tudo é fechado, então seca, né, que a gente fala, né? Quando você entra, parece uma casa de alvenaria, no fim. Essa é a arquiteta Karina, que estava tocando esse projeto. Depois tudo é fechado, e aí, assim, tem uma diferença, não sei se você conhece o sistema AFES de fechamento. Não. O sistema AFES é muito usado em casa de wood frame, porque do lado de fora você coloca isopor. Você faz uma fachada de isopor. E no steel frame a gente vê muito o sistema feito com glass rock X hoje, né? Que é aquela com cimentícia. É mais resistente, mas é placa cimentícia. Sim. São dois sistemas que eu acho que eu vejo que o AFES é muito mais usado no wood frame, que também é um sistema que veio dos Estados Unidos, que eles usam. E a Glass Rock X com cimentícia é usada no steel frame. São muito parecidos o steel frame e o wood frame, né? Só que um é estrutura de aço, o outro é estrutura de madeira. Você tem os montantes, né? Os montantes aqui de aço, né? Do steel frame. Esse é o render, né? O render, ela toda foi depois com side vinílico, né? Esse aqui é o side vinílico. Ela é uma casa bem americana mesmo, bem... Sim. Porque é uma casa para não ter manutenção, né? Você coloca esse side vinílico, você não tem manutenção. Esse side vinílico dura, sei lá, 50 anos, sem você precisar fazer nada. Esse side vinílico é por fora. Por fora. É um acabamento próprio para revestimento externo. Parece um plástico, umas camadinhas assim. Que eles vão encaixando? Então, é que nem o piso clicado, na verdade. Isso. Eu acho muito prático isso, né? Porque não precisa rebocar, depois lixar, passar já vem com pintura. Tratamento feito, então dura muito tempo. Muito prático, muito prático. Eu acho que a construção, pelo que eu acompanho, hoje eu acompanho muito construção industrializada, é um caminho que eu acompanho de casas modulares, e eles pensam muito nisso por causa da mão de obra que a gente estava falando, que está cada vez mais escassa. Então, você leva a mão de obra para a fábrica, onde você tem uma mão de obra qualificada, para você ter padrão, tudo padronizado. Quanto menos coisa você tiver para fazer no terreno, melhor. Então, esses acabamentos hoje também, tudo feito em fábrica. Se coloca lá para não ter manutenção, é o que tá, eu acho, em tendência hoje. E que, assim, eu acho que poucas pessoas já vem acabado, vão começar, né, na verdade. Vão continuar construindo. Esses revestimentos externos. Interno também, às vezes. Por isso que você vê aquele Irmãos à Obra nos Estados Unidos, o cara faz a obra lá em
15 dias. Aqui no Brasil demora meio ano para você fazer o que o cara faz em 15 dias ali. Porque vem tudo acabado, ele parafusou ali, tá pronto. Padronizado, né? Quando você tem essa construção industrializada, você não foge, por mais que você tenha variações de obras, quer deixar com a tua cara, tá dentro daquele perfil que vai sair da indústria. Então, ainda no Brasil é caro porque as pessoas querem coisas muito personalizadas. Você só consegue baratear quando você faz em escala que nem carro. Exato. E isso a gente deve levar um chãozinho. Porque a gente estava falando, né? Esse tipo de construção é muito cara ainda. Aqui agora a gente tem uma casa em light steel frame, né? Light steel frame. Também são os montantes. Que é como a gente falou, que é parecido, né? Que eu tava falando, que tem os montantes aqui. E aqui você vai colocar os revestimentos, né? E interno aqui você coloca isolamento. E depois você coloca a placa aqui de drywall. Isso. Isolamento geralmente é a lã de vidro. Tem a placa USB aí, ó. Aqui ela já tá meio acabada já, né? Por fora ali. Você vê que parece alvenaria depois de pronta, né? Sim. E essas placas hoje de gesso acartonado que a gente tá vendo aí, elas já têm muito mais resistência para você poder pendurar quadros, coisas pesadas onde você quiser, que era uma preocupação antes, né? De você ter que fazer um reforço atrás com uma placa de madeira, prever onde você ia colocar móveis. Hoje em dia, essas placas já estão pensando em tudo. Então, tá mais fácil também, tipo de construção. Aí é o encerramento do vídeo. Esse é o Fausto, né? Engenheiro Fausto da MF, um abraço, Fausto, querido amigo. Pode vir aqui gravar com a gente aqui também, tá convidado. Ele é sensacional, em steel frame, faz muitas casas aqui em São José, eu acompanho o trabalho dele, já fiz vários vídeos com ele no canal. E esse é um vídeo que a gente falou um pouco sobre várias etapas, né? Em 3 casas diferentes, uma começando, uma no meio e uma finalizando. Aqui você vê que realmente ele parece uma casa convencional, né? Uma casa de alvenaria. Sim. E não, ela é toda de steel frame. Não é a casa dos 3 porquinhos, né? Ela é uma casa normal, né? E o diferencial também, acho que a gente pode falar do radier, né? Que você faz ali a fundação radier, porque ela tá toda é leve. Com o peso distribuído. Sim, bem leve, bem legal. E aí a porcentagem de entulho, que eu gosto muito de falar, né? Essas obras 4%. secas. Alvenaria, 30%. Você corrobora com essa informação? Ou não? Eu faço projeto, né? Eu não sou de obra. Verdade. Mas obras geram um entulho gigante, né? É bem diferente realmente. Sim. E o Fausto domina, né? Em steel frame, ele é o que eu conheço, é o melhor que tem na região aqui, né? Então, sim, que a gente pode indicar com o olho fechado. Exatamente. É isso. Aqui ele está falando, né, dos montantes. Ele explica todo o sistema construtivo, né? Toda a hidráulica e elétrica é passada por essas paredes dentro e elas são fixadas para não ter barulho na hora que, por exemplo, você liga uma torneira. Então, tem um jeito de ela fixar pode chacoalhar para ela ali, não né? chacoalhar. E isso tudo é muito rápido, né? E essas mangueiras que eu te falei flexíveis, que é tipo PEX, também facilita a parte da hidráulica, porque daí você passa por esses buraquinhos aqui onde você vai fixar a mangueira e de ponto a ponto, né? Você sai de uma caixinha ali, onde ela começa, até o chuveiro. Você não tem emenda, não tem cotovelo. Essa realmente já assimila a uma construção americana, né? Por que é tão rápido? Vou explicar para o pessoal aqui. Ele manda o projeto para a fábrica, que vai fabricar esse steel frame, e todas as paredes vêm prontas já no caminhão lá, e ele já tem um radier no local, então ele vai pegar, colocar a parede inteira. Então, uma semana ele põe todas as paredes e vem revestindo depois, né? E o legal é que ele está fazendo já, no galpão dele, ele já monta todos esses quadros, realmente do jeito que você falou. É quase painelizado, né? Porque já vão os painéis. Vem um painel inteiro, a parede toda pronta ali. Sim. É muito rápido. Parte da minha casa é em steel frame, como eu falei, e eu percebo, mesmo tendo aquele isolamento... que eu tô falando, né? Olha o painel aqui já. Isso. E aí tem a manta hidrófuga, que a gente tá vendo aí pro lado de fora, que é para fazer a parede respirar. Ela sai o vapor d'água por essa manta, mas não entra água. Que nem a nossa pele. A gente sua, mas não entra água. Então, é um sistema todo pensado, né? É um sistema mesmo. E o isolamento térmico, o conforto do steel frame é muito bom. É muito bom.
Eu tava falando do meu escritório, como ele é em steel, eu sinto a diferença dentro da minha própria casa. Quando eu saio da casa container e entro no meu escritório, ele tá sempre mais fresco. Aham. A lã de vidro, aqui são os isolamentos, né? Mostrando aí. A lã de vidro de 100 milímetros que coloca na parede para ter esse conforto acústico também muito bom, né? E depois a placa de gesso acartonado por cima. Essa é a placa Performa que aguenta 50 quilos por nicho ponto aqui. de fixação. Já faz o nicho no banheiro. Pode molhar, né? Não que é aí um é um problema. box. É. Tem a placa própria, né? Para isso, para o banheiro, né? Que é RU, que é a placa para as áreas molhadas, sim. Aham, legal. E aí vamos passar aqui, tem muitas construções aqui. Na verdade, assim, para dar uma resumida, a gente tem a parte que é mais industrializada, que é o que você falou, manda para a fábrica, vem os montantes no tamanho pronto. Mas aí a sustentabilidade também a gente pode ir pro oposto, que é o mais artesanal ainda, que é a taipa de pilão, pau a pique, que daí é tudo na obra, é feito com terra. Sim, a gente tem essa casa aqui, que é um projeto do Mário Soléu, nosso querido amigo aí. Executado aí pelo Caxi, né? Pela equipe do Caxi. Queridíssimo também. E aí eu posso afirmar para você que é o melhor isolamento térmico que tem. Essa parede, ela é grossa, eu não vou saber exatamente a largura, a espessura dela. Acho que tem uns 30 ou 40. Uns 30 centímetros no mínimo. E aí é terra socada. Você faz o taipau, que é o que a gente chama, que é a madeira, que foi um trabalho que o Caxi teve para conseguir fazer elas ficarem fixas aqui, né? Para conseguir socar e vem socando, a terra. né? Socando a terra. Só que o importante para isso é você fazer essa base de concreto para não ter umidade ascendente. Então, quando você faz uma obra de barro, você tem que ter a bota e o chapéu, que eles chamam. A bota para você não deixar subir a água e o chapéu para você não deixar a água escorrer pela parede. Porque com o tempo, é barro, ela pode ir se desfazendo. Então, você tem que proteger da água. Exato. E é uma construção que eu acho nosso amigo linda. Mário Soléu. Isso, a parede atrás dele é de taipa de pilão, socada. Legal. E os pais dele moram nessa casa. E ficam as camadas aqui aparecendo, né? Sim. Ou não é só barro, né? Tem uma mistura de areia, terra e cimento. Sim. Um pouco de cimento também para dar essa liga. E aí é um laboratório, porque cada terra de cada terreno vai ter uma composição diferente. Apareceu ali, ó. Pessoal socando ali, ó. Quer ver? O tijolo ecológico. Aí. Então tem uma madeira aqui, outra madeira aqui e aqui um socador aqui que ele vai jogando que o Caxi argila ali para facilitar. E batendo. E tá vendo que aí as paredes internas foi de tijolo ecológico. As externas foram de taipa de pilão para ter esse isolamento melhor e as internas de tijolo ecológico. E ainda tem um telhado verde, que dá mais isolamento ainda. E é muito legal esse projeto. Aqui a parede sendo levantada, né? As camadas aqui. Dá para ver as camadas, exatamente. Foi um laboratório, assim, eles foram testando. Várias paredes têm uma composição diferente. Esse é o piso de concreto polido. Sim. Foi feito e foi o piso final também. É uma casa bem rústica e bem agradável, assim, né? Porque você economiza muito em revestimento. Me lembro também que ele tinha um sistema de esgoto, né? Com bananeira. Sim, ele tem um circuito de aí bananeiras. Aí você tem a separação das águas cinzas e as águas negras. Foi um projeto bem sustentável, esse sim, a gente pode dizer. Quem não sabe que é água cinza e água negra é do vaso sanitário. Água cinza é das pias, das lavagens, né? Que é um pouco mais limpa que a negra, né? São as cinzas. Olha que lindas as paredes. É o detalhe, né? E ele fez uma laje seca de... Ainda tem um telhado verde aqui. Que fica na altura da rua. Quando você tá na rua, o terreno é meio afundado, tá vendo? Então, quando você vem da rua, você vê o telhado verde. Parece uma continuidade. A casa tá no fundo, assim. Sim. Eu preciso voltar lá para ver agora esse telhado verde, que deve estar muito mais bonito. Você tinha acabado de colocar a graminha.
Já deve ter outro, conhecendo o Mário como a gente conhece, outro paisagismo aí já, deve estar bem mais adensado. Com certeza. E os pais dele moram nessa casa hoje e adoram, assim, adoram o conforto que ela tem. E ele pôde colocar tudo em prática, então, nessa casa. E aí eu tenho um outro exemplo que eu trouxe aí, que é de pau a pique, que daí já é casa de terra também, mas aí você já tem aquela trama. Aí sim. Que você faz uma estrutura de madeira e depois coloca o barro ali, né? Vai com o barro que também é amassado com água, né? E você vai barreando esse pau a pique. Depois ele fica todo rachadinho assim, porque ele vai evaporar essa água. E mais pra frente vai ter, é claro, o reboco pra ela ficar com uma cara de casa de alvenaria no fim, que também as pessoas não vão perceber. Mas as pessoas têm muito medo, né, do barbeiro, acha que vai entrar nesse vãozinho. Olha aí o barreamento. Esse é o Ricardo Piva, ele é o arquiteto dessa casa. Ele tem muitas casas de pau a pique, principalmente na Serra aqui, Monteiro Lobato. Ele tem alguns exemplos. Aqui ele usou a terra do próprio terreno. Ele mora aqui? Ele mora aqui em São José dos Campos. Ele fez um corte, tá vendo? Um corte no terreno, usou a terra do próprio terreno para fazer a casa. A estrutura é toda de madeira. Parece que eu conheço ele de algum lugar. Ele é daqui. Aham. E aí a fundação é toda feita em pedra rachão, que daí aquela, né, tem que proteger o solo, então pedra, concreto na base e depois não se usa mais concreto. Aí vem a madeira, o barro. Aí ele está contando, né, dessa secagem do barro. Essa parte mais seca foi o primeiro teste que eles fizeram e depois eles fizeram o teste dessa parte de cima, que dá para ver que já tem uma textura diferente, tá mais lisinha, tá vendo? Aí você vai testando até chegar no final. Aí, ó, hidráulica toda passada por dentro. Elétrica aqui também. Elétrica hidráulica também. Aqui. Você vê, aqui vai ser a caixa principal de elétrica da casa, por isso está chegando todos esses conduítes. Aí. E... Um deck bacana. Todo de madeira. Ele está explicando porque aí venta muito. Até essa entrevista ficou até um pouco ruim, porque bateu muito vento no microfone. É um lugar que venta demais. Então a preocupação dele é Santo Antônio, é por ali? Monteiro Lobato. Então a preocupação dele era fazer um telhado que ela ficasse segura, né? Essa casa, por causa de todo esse vento que bate ali. E aí depois que a pessoa faz o pau a pique, né? Ela acaba vindo com o revestimento por cima. E aí vai ficar com a parede. E aí ela fica parecendo uma casa parede, de alvenaria. Uma casa de alvenaria, né? E quem faz casa assim, com barro, gosta de deixar a cor do barro. Então, usa tinta feita com o próprio barro, né? Cal misturado com terra para dar essa corzinha de terra aí. Sim. Isso aqui é outro construtor, né? Lá de Ubatuba. Esse é o Argos, é um arquiteto que mora em Ubatuba hoje, faz bastante projeto lá de pau a pique. Ele tem essa pegada de fazer casas de barro. Essa parede que tá atrás dele... olha aí. Para aí pra você ver. Tá vendo essa base que ele fez, a casa? É em adobe, hiperadobe. É terra ensacada. E depois ele colocou tô vendo. Esses saquinhos aqui? É, porque a casa tá elevada do solo para não subir umidade para essas paredes, né? Tá num lugar muito úmido em Ubatuba. E esses buracos que você tá vendo ali, aqueles canos, é para entrar o ar do quintal de um jardim para refrescar a casa depois. A casa vai ficar aqui em cima. A casa foi construída em cima dessa base. Aí, tá vendo? Esses são o jardim, o ar frio, arejado entra por aí, depois vai entrar na casa para refrescá-la naturalmente. São várias estratégias de construção bioclimática. E aí a gente tem aqui, é bem como se fosse uma obra de arte, né? Uma construção praticamente artesanal. Isso. E ele construiu aqui um forno, uma churrasqueira aqui. Um forno, churrasqueira de cobre, que é uma outra técnica com terra também. Ele usou 3 técnicas aí. O pau a pique, o adobe e o cobre. O hiperadobe, que são aquela terra ensacada. Aliás, se alguém conhecer uma casa de hiperadobe, me chama para fazer um vídeo, que eu sou louca para ver uma casa feita toda de hiperadobe, mas eu não consegui ainda. Toda ensacada? Toda ensacada. Porque dela tem aquelas formas mais orgânicas, você faz mais arredondado, né? Eu acho tão legal.
Essa casa é linda, ela foi uma das selecionadas no Arc Daily, um projeto que eu não lembro exatamente qual ano que foi, mas ela é premiada. E o Argus, ele é é um arquiteto muito reconhecido nessa área da bioconstrução. Dentro ela parece uma casa mais rústica, né? Mas ela parece ser uma casa de alvenaria, vamos dizer, né? Porque quando a pessoa deixa a parede rústica, ela fica, né, parecida com isso aqui, com madeira, tal, Sim. tudo. Se você pinta uma parede ali com terra, vai ficar assim. Aham. E agora a gente tem esses sistemas mais modernos aqui. A gente tem aqui, ó, Madeira engenheirada. todo engenheirada, né? Que é lindo demais. Uma super né? construção aqui, um shopping, né? Você Essa comentou? é a maior construção de madeira engenheirada da América Latina, feita em Atibaia, que vai se tornar um shopping gastronômico. É um caminho turístico que tem ali. São de investidores, porque a Mate, sabe, é uma construção muito cara, né? Sim, Lúcio, e caríssimo. não é todo mundo que consegue fazer. A gente vê muitas obras comerciais ou casas de altíssimo padrão com madeira engenheirada, mas é muito bonito, é muito bonito. E essa madeira vai ficar toda aparente, claro, né? Não pode esconder essa madeira. E vai ser um shopping gastronômico. Esse é o Alan Timbal, ele faz essas estruturas de madeira engenheirada. Ele é o arquiteto ou ele é da parte empresa? De engenharia. Ele é engenheiro. Sim. Ele tem um escritório de engenharia que faz esses projetos. E aí também é industrializado porque essas madeiras vêm todas no tamanho certo, são todas fabricadas na indústria e chega e parafusa, né? São todas tudo montado, parafusadas. Né? Tem tudo parafusado aqui. Então o que ele tem hoje são montadores. Apesar dele falar que ele gosta muito de trabalhar com carpinteiro, porque tem esse carinho pela madeira, esse respeito pela madeira, quando chega ali é montagem mesmo. É parafusar tudo. Isso aqui, hein? É lindo, linda essa obra. Para quem quiser conhecer Atibaia, fazer um passeio no fim de semana, daqui a pouco vai estar aberta ao público aí para poder ver essa obra. E vai ser um shopping gastronômico, você falou, né? Shopping gastronômico. Pô, quero ir. Bom demais, hein? Também. E aí só a escada que é metálica ali no meio, tá vendo? Eles fizeram uma escada metálica. O telhado eles fizeram em forma de passarinho, que é o nome do empreendimento. Eu não vou lembrar o nome do empreendimento agora, mas é um passarinho típico da região. E esse telhado em cima... Tá mostrando aqui. Aqui, tá vendo a forma? Que bonito que eles fizeram. Pitiguari, eu acho. Que é com aquela telha shingle que eles estavam colocando no dia que eu fui. Que também precisa proteger a madeira, por mais resistente que ela seja, a gente precisa proteger ela da umidade, da chuva. Lindo lugar, hein? E frente para um lago, ainda tem... Que ele fez, tá vendo? Tá cheio de pontinho nessa piscina que ele fez. Vai ter uma dança das águas ali. Exatamente, com umas músicas, tudo coreografado com umas músicas. Top, hein? Rapaz, empreendimento de alto padrão aí, bacana demais mesmo. E a madeira engenheirada todo mundo fala, né, que é um futuro da construção, mas ainda é muito caro para poucos. Eu acho que é muito complexo o projeto, né, ele fazer a colagem de todas essas madeiras, mas assim, o reuso é muito legal, né, porque ele faz uma colagem. Sim. Então ele pode pegar pedaços menores ali e transformar numa madeira, numa viga gigante, né. Esses são os projetos que ele já fez, que eu peguei umas imagens de fotos para ilustrar projetos que ele fez de madeira engenheirada em São Paulo, e são projetos que podem ser visitados. Essa é a fábrica Dengo de chocolate que tem em São Paulo. Esse é o McDonald's que fica na Paraíso, também feita de madeira engenheirada. Todos feitos por ele, são lugares que dá para visitar, e para quem gosta de construção, gosta de madeira, é um prato cheio. Bacana. Eu adoro esse tipo de construção. E da madeira engenheirada eu passei, né? O tijolo ecológico, acho que é mais conhecido, né? Porque é uma alvenaria, não deixa de ser. Eu conheço. Já fiz até projetos de tijolo ecológico, mas não sei se todo mundo conhece, né? Esse é o Paulo Trigo, se quiser mostrar um pouquinho. Essa é uma casa feita pelo Paulo Trigo, é um arquiteto especializado em estrutura metálica e tijolo ecológico. Ele faz primeiro a estrutura da casa toda metálica, cobre a casa para poder fazer uma obra mais rápida, porque daí o fechamento é com tijolo ecológico e as pessoas podem trabalhar na sombra, então a chuva não impede a construção, né? Ele também gosta de trabalhar com pedra, então a parte que bate mais sol, você pode ver que tem uma parede de pedra ali para fazer um isolamento térmico. Ele é da onde? Não conheço. Ele é do interior de São Paulo.
Que cidade que é mesmo, gente? Vou lembrar agora. Não, mas não é daqui, da nossa região. Não é do Vale do Paraíba, é de uma outra Essa laje região. aqui é tipo painel, né? É laje painel. O tijolo fica todo aparente. Uhum. Então, você vê vários materiais. As O concreto. são metálicas. A estrutura toda metálica. E ele gosta de fazer... Bonito, hein? Bastante bonito. vidro. Top. Você vai ver aqui, ele vai andar. Ele gosta de fazer um sistema para refrescar a casa, que é fazer uma torre de ventilação. Essa casa, no centro dela, tá toda aberta por uma torre. Que tem até uma venda. Você pode fechar e abrir para o ar quente subir e sair. Coloca um pouquinho mais para frente. Aqui ele tá explicando aí. Aqui, ó, ali. Um pouquinho antes. Ih, tá vendo? Pode deixar rolar, aí você vai ver. Sim. Aqui vai ter um jardim no meio da casa. Vai ter uma árvore e tal. E esse centro, o ar quente vai subir e sair. Aqui ele tá abrindo e fechando. Tem umas janelas lá em cima. Tem umas janelas em cima. Vai subir, eu acho, a câmera agora para mostrar aí. Então, também acabou virando uma assinatura dele. Tem alguns arquitetos que aí desenvolvem um sistema. Deixa eu voltar aqui. Ué, tinha aparecido aqui. Aí dá pra ver, ó. Tá vendo? O telhado abre aqui, né? O telhado abre. Essa parte aqui vai ficar sempre aberta. Uma veneziana. Ela tem a tela anti-mosquito, anti-inseto, né? Uma telinha, mas ela fica sempre aberta para o ar quente sempre sair. Mas aqui você pode escolher abrir. Você pode chover na sua casa, ali nesse jardim, se você quiser dia. Sim, no centro ali tem um jardim. No centro da casa tem um jardim. Legal. Eu gosto muito dos projetos dele e são sempre assim, tijolo ecológico aparente, estrutura metálica e pedras em algumas paredes, dependendo do cliente, né? Quando o arquiteto fica famoso por um sistema, os clientes já procuram querendo essas soluções, Sim. né? E aí a parte da sala ele fez uma laje de madeira para ficar mais aconchegante, mas também para esconder uma parte ali de esgoto que sai dos banheiros de cima, porque não podiam ficar aparentes. Fez um forro, né? Fez um forro. Legal. Não era bem o tijolo ecológico que eu tinha pensado, né? Que é aquele... Ele é exatamente aquele tijolo encaixado. BTC. Mas essa construção, o tijolo, ele faz toda a casa, a estrutura do próprio tijolo, né? Aham. Porque esse tijolo é de solo cimento, né? A gente acabou apelidando o tijolo ecológico, mas não é o nome certo, né? É o nome de solo cimento. Esse é o painel CIP. Também é industrializado, não sei se você conhece. Não conheço. O painel CIP, ele é muito legal, porque é uma construção muito rápida e tem um isolamento térmico sensacional, que esse é uma imagem de uma casa deles pronta. Ele usa madeira engenheirada como estrutura para a parte social da casa, que tem vãos maiores, e o teto também, né, o pé direito maior. Painel isolado estrutural, isso que eu chamo o CIP. Uhum. É cimentícia dos dois lados, um sanduíche de placa cimentícia, e no meio você trabalha com EPS de alta densidade. Sim. E esses painéis vão prontos na obra e você vai encaixando. A Arvorá é uma fábrica desses painéis hoje, que fica em Rio Claro, e a origem era feita com OSB nos Estados Unidos. Era USB com miolo de isopor. E hoje se faz com placa cimentícia dos dois lados com esse recheio de isopor. E o encaixe é macho e fêmea, você vem encaixando. Eles fazem com wood frame, com madeira. Mas tem muita gente que faz com metálica também. Você vai encaixando, ela vem com 3 metros de altura, com um pé de 3 metros. Tem um sistema que se chama Blocock, você já ouviu falar? Já, mas eles são uns blocos, né? Mas eles têm uns blocos grandes, né? De 1 metro por 1 metro. Uhum. Eu acho que ele faz 2 por 1, que já faz... Ele vai colocando ali e faz as paredes. E tem um miolo de EPS isopor, também. já vi. E aí ele tira um pedacinho do miolo e coloca uma coluna ali numa emenda, numa quina, e faz as colunas. É interessante também. Eu já acompanhei uma obra em Pinda com a de Blocock. Mas esse ele é mais limpinho porque ele já vem com a hidráulica e elétrica passadas. Ele já vem de fábrica com tudo industrializado, passado. Né? Ó, tá vendo a madeira aqui? Legal. Você só encaixa. Ele vem, acho que é 3 por 1. Você vai encaixando, painelizado, que a gente estava falando. Sim. Os painéis vêm prontos, você encaixa, vai tudo feito de fábrica, hidráulica e elétrica. A gente está vendo as passagens, né, aqui.
que é onde está passando, onde saem as caixinhas de elétrica. Tá aberto tudo aqui, passado. é isso que você falou, né? Já tá Isso, passado. tá passado. Tem tudo pronto. Perfeito. E Legal. eles foram estudar na Suécia, que a gente estava falando. São lugares onde o sistema construtivo industrializado está muito mais avançado que o nosso. Sim. Porque a janela de construção deles é muito curta, né? Imagina, E aí deve ele foi nevar lá estudar, muito, né? Quase o ano todo. Aí ele foi estudar lá e trouxe essa tecnologia, desenvolveu essa fábrica. E é um sistema muito legal. E a gente tem mais um aqui, eu vou pular para esse último aqui. Isso, vamos pro último. Que é... Plástico. Bloco de plástico, né? É o bloco mesmo? É um Lego. Essa parede que está atrás de mim é tudo de plástico. E aquela casa é uma casa modelo que está na fábrica deles ali, que dá para ver. Onde é que eles estão? Eles estão em Cotia, a fábrica fica em Cotia. Que legal. Ó, essas são as paredes feitas com os tijolos. O que é legal? Quando eu vi na internet, eu achava que ia ser muito estranho entrar numa casa de plástico. Até porque eu gosto muito das casas com materiais naturais. Mas não dá a sensação do plástico. Você não sente isso. Esse é o bloco que está na mão dele, ele desenvolveu essa patente. E ela vai funciona, encaixando um no outro. Vai encaixando um no outro. E esse ar que fica no meio e esses furinhos que tem, porque é por tirantes. São os tirantes que passam por esses furinhos que fazem a estrutura da casa. O ar quente sobe por esses furinhos, então a casa fica fresca, porque cria esse miolo de ar, né? Aí na fábrica dá para ver esses tirantes. A base é uma base de aço. Aí em cima também tem uma base de aço, que vem esses tirantes, que liga a parte de cima e a parte de baixo, e feito com esses blocos no meio. Sim. Mas assim, a gente tem o EPS de diversas durezas, né? Resistências. Então, densidades que a gente chama no EPS. E você pode ter um EPS duro, que você consegue andar em cima, fazer uma laje, fazer um bloco, né? Então a gente fala EPS, a gente pensa numa casa de isopor, aquele isopor que você esfarela na mão, mas você não consegue esfarelar. Sim. Só que assim, não é viável porque ela é um derivado do petróleo, né? Que é o plástico ali. Então é muito caro. Né? Então a gente não consegue viabilizar. Mas você poderia fazer o bloco, né? Assim como o Blocoque e outros, né? Que tem o revestimento com o EPS no meio, você podia fazer só o EPS, né? Como é a casa de EPS lá que encaixa. Mas ainda ele põe o concreto dentro lá. O legal é porque é com plástico reciclado, né? E ele ajuda, assim, acaba ajudando as ONGs que reciclam. Ele compra dessas ONGs, faz essa parede, que você pode colocar o revestimento que você quiser também na parede, e você pode fixar móveis e objetos nessas paredes. E o plástico, ele é rústico ou ele é liso? Ele é liso, desse jeito que tá na mão dele, só que como ele tem esses encaixes, ele fica com esse perfiladinho aparecendo, se você quiser que ele fique aparente. É porque ele já está acabado aí, na verdade, né? Ele está acabado. Eu não sei se aparece alguma parede. Apareceu aquela de fora, né? Se você colocar mais um pouquinho para frente, tem um quarto que ele vai entrar, que dá para ver a parede. Aí, a parede. Aí, ó, a parede é essa, tá vendo? Legal. Esse é o acabamento final. O preto é o mais barato de ser feito porque você mistura vários plásticos e vai dar o preto. Quando você escolhe outra cor, fica mais difícil, mais caro de fazer, porque daí você tem que separar as cores, né? E aí, ele foi na Feicom, apresentou uma casa lá também na Feicom, e ele tá fazendo vários produtos com esse plástico reciclado. Não só os tijolos agora é uma novidade que ele trouxe, mas ele consegue fazer móveis, como se fosse um MDF de madeira. Ele faz de plástico para fazer os móveis. Os móveis da cozinha aqui é com esse plástico. Você consegue colocar os acabamentos, ele tá mostrando aí que você quiser, madeira ou... o plástico é super resistente, né? Dá pra você colocar um parafuso, uma bucha ali. Sim, super resistente. E ele tá tirando a Datec agora, ele tá na fase final da Datec, para poder entrar no Minha Casa Minha Vida, para poder fazer projetos... Ele participou de alguns projetos já da ONG Teto, ele consegue fazer uma obra de 60 metros quadrados, eu acho, a R$90 mil fechado, já com acabada, sabe? Para poder fazer em grande escala, né? Sim. E existia uma barreira também do steel frame no Brasil por conta de norma, que não tinha norma no Brasil de steel frame. E aí a Caixa Econômica não aceitava, né? Como a maioria das obras são financiadas, né? Que a pessoa não tem todo o cash para fazer uma obra,
Então isso inviabilizava bastante, mas hoje em dia já tem a norma e a pessoa já consegue fazer o steel frame já financiado. O wood frame também. Wood frame, né? O wood frame também tem a norma, o steel tem a norma, daqui a pouco deve sair a da tech dele, que foi a maior preocupação. Quando eu postei esse vídeo, as pessoas falaram, mas e as normas, pelo amor de Deus? Não, põe medo do material, sei lá, de pegar fogo, né? Sim. Mas ele falou que tá tudo encaminhado, aí eles estão fazendo para tirar essa da tech. É uma outra solução aí que tá pintando. Eu gosto muito de ir atrás dessas coisas diferentes mesmo. Principalmente quando é feito com coisas recicladas, né? Porque a gente não tá desenvolvendo um material do zero ali, derivado do petróleo. Sim. E aí ele mostra do lado de fora da fachada que ele tá fazendo um acabamento com nanorocha para ficar com essa textura, para você escolher essa textura do lado de fora, tá vendo? Sim. É uma nanorocha que pode... Agora ele tá fazendo um teste de passar direto no tijolo. Aqui tá em cima de uma placa cimentícia. Sim. Mas ele também tá fazendo direto no tijolo para não descolar e tal, para ter essa opção. Por isso que eu perguntei se ela era rústica ou se é lisa, né? Talvez se for lisa, não tem aderência, né? Para você chapiscar, fazer uma argamassa. Sim. Ou passar uma textura direta. Então, isso também influencia, né? Se tiver uma... aqui tá com placa cimentícia, mas ele já fez teste, aí mais pra frente do vídeo mostra, mas dentro da fábrica dele ele fez um teste numa casa popular, que ele já atiou isso pro lado de fora e não descolou, deu certo. Aí, ó, essa casa é uma casa popular, e aí tá vendo que dá pra ver a marquinha do tijolo já? Sim. Você vê que tá mais riscadinho, tá Texturou jateado direto no... Que é essa nanorocha aí que ele tá usando. E aí depende do cliente final que ele vai querer, né? E do valor que ele quer investir na casa dele. É porque tem casas populares, né? Que o pessoal põe a forno e faz aquela parede maciça de concreto com uma tela, né? Mas é bem popular mesmo. Tem até prédios dessa forma, né? Que é um autoportante que a gente chama. Mas não fica muito legal, porque é uma parede, sei lá, de 10 com uma tela ali. Eu acho que o conforto térmico não é legal, né? E esse prédio ainda acústico de um lado para o outro, você tendo tem vizinho. Prédio feito com desse tipo aí, né? Que é autoportante. Que é uma sacanagem. Não é muito legal. E aí ele tá mostrando, ele mostra, porque ele usa também para... Isso aqui ele fornece já a parede pronta ou Sim, ele fornece a parede pronta desse jeito, que é para... criador de galinha, como chama esse? Esqueci o nome. Onde ficam as galinhas. Sim. Isso aí é porque elas são muito sensíveis, né, à temperatura e tal. Então ele fornece para esses produtores rurais painelizados. Deve ser legal, chega e né? monta. Que deve ser bem lavável, né? Uma área muito grande, né, de mais de 1.000 metros quadrados, assim. Aí monta esses painéis. Bacana. E aí que é para obra, né? Modular para chegar em obra, quis colocar um escritório de engenharia ali dentro. Eu já ia falar, nossa, que galinha chique, ó, até com o piso clicado. Ai. Ele tá mostrando as várias soluções. Os modulares para você levar para qualquer lugar, esses painelizados que ele usa para criação de galinhas, tem um nome, esqueci. E os blocos para alto padrão. Aí para alto padrão, ele manda o kit, tipo, e a equipe dele que vai. Ele falou que para ele garantir que vai sair uma obra, né, que com garantia mesmo, ele manda a equipe dele para qualquer lugar do Brasil para montar, é ele que monta. Legal. Show de bola. Isso, essa foi a última novidade aí do canal. Maravilha. De plástico reciclado. Parabéns. Esse vídeo tem mais de 100 mil, mais de 120 mil views e tem pouco tempo que tá aí, a galera. E como é que você faz? Você vai fazendo uma pesquisa na internet para ver se você acha alguma coisa que é legal, entra em contato com a pessoa? Hoje com a IA facilita. É um trabalho, né? É um trabalho. Hoje em dia você trabalha especificamente para o canal. Sim, hoje é o canal no YouTube, o Instagram. Tem muito de você ficar procurando isso na internet, a internet acaba te entregando, porque ele entende o seu algoritmo, né? Então, isso facilita muito hoje em dia. A IA também, faço muita pesquisa com a IA agora, que fica mais fácil, porque eu gosto de pesquisar o que está acontecendo no mundo todo, né? Também trazer coisas de fora, porque muita coisa vai chegar aqui depois.
E por ter o canal, também muitas pessoas já entram em contato comigo querendo mostrar suas soluções. E aí eu tô legal aberta para também. mostrar soluções às pessoas. Quem quiser entrar em contato para eu acompanhar obras, né, com sistemas aí diferentes, eu super tô dentro, adoro fazer Direto isso. no canal, entra lá no canal, manda um direct. No meu Instagram tem um link para contato. Ah, tem o Instagram aqui também. Coloca aí de novo, Léo. No Instagram tem na Nossa, bio, tem um link 101 direto. mil seguidores aí. E aí também tem todas as postagens aqui, né? Aí eu sempre faço, tudo que eu faço no YouTube, eu faço um vídeo menor pro Instagram, né? Porque o Instagram ali 1 minuto, 1 minuto e 20 no máximo. E YouTube é um vídeo mais longo, que é onde as pessoas param para assistir, querem ver detalhes, fazem pesquisa, né? No Google, acaba caindo lá. E aí no Entro Pra Morar tem meu celular direto. As pessoas podem entrar ali, me mandar mensagem para eu acompanhar obras. Eu adoro fazer diário de obra para mostrar. E também muito com as pessoas que decidiram construir para mostrar como é morar na casa, como foi a construção, para poder ter o depoimento real de quem mora na casa, né? Sim, legal também o fabricante divulgar um produto que seja inovador também, né? Bacana demais. Como esse dos blocos de plástico aí, né? Isso. Gratidão pela sua participação, Eu adorei, sorrisão maravilhoso, bom papo. Obrigada. Espero você mais Lúcio, vezes valeu. aqui, né? Trazer uns convidados Adorei. e a gente gravar outras vezes aqui. E eu quero aprender mais com você também. Tem um monte de coisa pra você me ensinar aí pra eu fazer conteúdo. Com certeza. Obrigado. Obrigada, valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos, Smart Lages e Proteção. Um abraço e até a próxima.